Graça e paz, é um prazer muito grande a gente estar aqui mais uma vez reunido na casa do Senhor. E hoje a gente vai dar sequência num assunto que não é tão simples assim de ser dito, que é sobre a morte. O pastor Maxwell já falou de forma exímia em 2 estudos, de uma forma mais conceitual. E nós tivemos a oportunidade de estudar aqui sobre um tipo específico de morte, que é o suicídio. E hoje a gente vai falar de um outro tipo específico de morte, que é a eutanásia. Bom, antes da gente começar a falar, então, nós vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos ilumine, que nos agracie, que nos dê uma oportunidade de termos a nossa mente aberta e o nosso coração preparado para a gente poder falar desse assunto. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua benevolência. Muito obrigado, Senhor, pela rica oportunidade que nós temos de falar um pouco de um assunto que é polêmico, é complicado, não é tão simples de ser estabelecido, mas que também precisa ser dito, também precisa ser falado, que é a eutanásia. Que no nome de Jesus o Senhor nos ajude, ó Deus, a conduzir o estudo de hoje, que o Senhor possa abençoar as pessoas que estão nos assistindo pela internet, as pessoas que estão presentes aqui no templo, ó Deus, e que o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso entendimento a respeito disso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, para a gente falar então sobre eutanásia, primeiro a gente precisa definir o que é então. Então, de vários estudos, né, que eu levantei, que eu pesquisei tudo para o nosso estudo bíblico, eu vou ficar com a definição do reverendo Solano Portela, que é um presbiteriano, que escreveu aqui para nós pelo Instituto Mackenzie e pelo Instituto Cristão de Pesquisa. Ele define eutanásia da seguinte forma: como o esforço humano no sentido de apressar a morte própria ou a de um parente ou a de alguém que esteja em sofrimento. Então eu vou repetir. É uma definição bem simples, mas se a gente não partir dessa definição, para a gente trabalhar a questão, fica complicado. Então, simplificadamente, a eutanásia seria o esforço humano no sentido de apressar a morte própria, ou a de um parente, ou a de alguém que esteja em sofrimento. Basicamente, então, esse seria o conceito de eutanásia. E a diferença então entre a eutanásia e a pena de morte, para que muita gente não confunda e não tente argumentar a eutanásia como um tipo específico de pena de morte, o que não é que apesar de que na pena de morte alguém também define pela morte do outro, na eutanásia essa definição da morte do outro se dá porque entende-se que a vida da pessoa que está prestes a sofrer a morte, prestes a sofrer o óbito, ela não teria, digamos assim, uma utilidade, nem para a própria pessoa, isto é, a comorbidade é tamanha, a dificuldade é tamanha, que essa pessoa supostamente não teria mais, não conseguiria ver mais condições de mobilidade, de existir por si, de ser independente, ao passo que numa pena de morte é definido a retirada da vida de uma outra pessoa, não em razão dessa comorbidade, não em razão dessa dificuldade que a pessoa teria, mas sim em razão de um crime cometido. Aí é uma situação completamente diferente. Por isso que não falamos que eutanásia tem a ver com pena de morte. Bom,
para facilitar um pouco, né? Porque toda hora eu estou tendo que mexer aqui, puxar a máscara, eu vou tirar para a gente dar um prosseguimento então aqui. A questão toda quando a gente fala de eutanásia é que a sociedade se encontra dividida, inclusive a própria igreja se encontra dividida. Quem argumenta a favor da eutanásia, argumenta a partir da experiência de sofrimento. E quem argumenta contra a eutanásia, também argumenta contra a partir da experiência de sofrimento, porém, quem argumenta a favor vai falar de um sofrimento que conduziu-se para a morte. E quem vai falar contra, quem disser que não é possível, geralmente apresenta argumentos do tipo: a pessoa sofreu, mas diante de esperar a morte, ela teve uma recuperação e diante dessa recuperação ela voltou a viver plenamente. Portanto, supostamente, diante de uma situação de doença, de dificuldade, de empecilho, do que aparentemente impeça essa pessoa de continuar vivendo, a experiência mostra que deveríamos esperar até que essa pessoa recuperasse, e aí ela se recupera. Então, quer dizer, os próprios cristãos têm muita dificuldade de falar sobre o tema eutanásia, porque ambos os lados, né, tanto os que não são cristãos, que, por exemplo, defendem a eutanásia, e até quem é cristão e que defende, quanto aqueles que são cristãos que defendem que não deve haver eutanásia, de alguma forma, esses que defendem que não deve haver, estão também presos a experiências pessoais de supostas recuperações de pessoas. Então, para que esse tipo de coisa não aconteça, nós começamos a definir a eutanásia e aí, diante dessa definição, a gente precisa agora desdobrar uma resposta para isso. Vejam bem, se nós fôssemos trabalhar apenas uma resposta assim imediatamente, de cara, nós teríamos que nos perguntar: o que a Bíblia nos ensina a respeito dessa remoção da vida do outro, dessa retirada da vida do outro, dessa morte do outro que está em sofrimento? Então, o assunto da eutanásia, ele não deve ser debatido pelo cristão no nível das opiniões pessoais, ele não deve ser debatido no nível da experiência, porque debater no nível das opiniões pessoais seria mostrar então que nós não temos um parâmetro, nós não temos um referencial de autoridade de onde devemos partir, segundo o qual devemos pensar. E ao mesmo tempo nós não devemos discutir apenas a partir do nível da opinião, porque isso seria relegar a Bíblia ao nível da opinião pública, ao nível da opinião pessoal. E aí, quando eu diminuo a Bíblia ao nível da opinião pessoal, ao nível da opinião pública, eu de novo perco o meu referencial autoritativo. E para os cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus. Uma vez que ela é essa palavra revelada, então ela se constitui já imediatamente, de uma forma autoevidente, como autoridade para todos nós. Então, a discussão sobre a eutanásia deve partir do seguinte princípio: o que a Bíblia ensina sobre esse assunto? É verdade que existem áreas cinzentas. A palavra eutanásia, por exemplo, ela não está na Bíblia.
Assim como a palavra trindade, por exemplo, não está. Mas do mesmo modo que a palavra trindade não está, mas nós conseguimos, digamos assim, desenvolver toda uma doutrina bíblica, que é a doutrina da Santíssima Trindade, a partir das Escrituras, é perfeitamente possível que a gente desenvolva uma doutrina a respeito da manutenção da vida e contra a eutanásia, também a partir das Escrituras. Então, uma resposta objetiva, no sentido de o que a Bíblia ensina a respeito da eutanásia. A favor, nada. A favor da remoção da vida de uma pessoa, nada. Absolutamente nada. Nós temos um caso bíblico que supostamente seria então considerado por alguns como um caso de eutanásia que não foi concretizado, que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículos 5 a 16, que foi o período que narra a luta de Saul, e aí quando o rei Saul ele estava em batalha contra os amalequitas, ele pediu que um amalequita retirasse a sua vida, removesse a sua vida, lhe cravasse a espada e tirasse a sua vida. E de acordo com o texto bíblico, então, esse amalequita, ele rejeitou, ele negou matar o rei. E aí mais tarde, quando ele se aproximou do rei Davi, informando então essa situação, ele informa que o rei Saul pediu para que a vida dele fosse retirada. E aí ele coloca a situação como se ele tivesse matado Saul e como se isso fosse um benefício para o rei Davi. E aí Davi então manda matar o amalequita, alegando então que aquilo que ele havia feito foi um crime contra um ser humano. Não apenas um crime contra o rei, mas um crime contra um ser humano, e que isso então não deveria ter sido feito. Então esse é o único trecho, essa é a única menção, digamos assim, que a gente encontra no texto bíblico a respeito da eutanásia. Então, indo direto ao ponto, e recapitulando, o que a Bíblia nos pergunta e ensina a respeito da eutanásia? A favor, nada. A Bíblia é totalmente contra a retirada da vida de um outro ser humano. A decisão de se retirar a vida de um outro ser humano, independente da circunstância a qual esse ser humano esteja passando. Então, de acordo com a Bíblia, matar alguém não é um ato de misericórdia, mesmo quando essa pessoa caminha para morrer. Matar alguém não é um ato de misericórdia, como muitas pessoas acreditam, ok? Promover a morte é errado. Nós encontramos isso em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Tirar a vida de alguém é uma afronta contra Deus, ok? Tirar a vida de alguém é uma afronta contra Deus. A morte é um evento trágico, resultado do pecado do mundo, ok? Então Romanos capítulo 6, versículo 23, deixa muito claro que a morte é a consequência do pecado, é o salário do pecado. Mas quem pode tirar a vida de alguém é apenas o próprio Deus. De acordo com a Bíblia, quem dá a vida e quem tira essa vida é o próprio Deus. Nenhum ser humano tem autorização diante de Deus, tem a permissão do próprio Deus para poder retirar uma vida. Essa autorização não existe para ninguém, inclusive não existe nem para médico. Eu sei que isso é algo extremamente polêmico, mas nem médico
tem uma autorização dada pelo próprio Deus para poder retirar a vida de alguém. Ok? Então vamos lá. No entanto, nós não podemos ter um olhar ingênuo a respeito dessa questão da morte das pessoas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a principal causa de argumento da eutanásia, que seria o sofrimento. Mas antes de falar sobre o sofrimento, vamos voltar a falar sobre a própria eutanásia, não mais sobre o seu conceito, mas sim uma dupla característica que ela possui, ou um duplo entendimento, digamos assim. Há quem chame a eutanásia de boa morte, ou morte misericordiosa, ou morte com dignidade. A principal alegação, o principal argumento dos defensores da eutanásia seria exatamente esse, de que o ser humano por si só, pela sua própria condição de ser humano, ele já seria digno de ter então uma morte misericordiosa. E aí então a eutanásia é chamada de boa morte ou morte misericordiosa. A questão toda é que, do ponto de vista bíblico, se nós não podemos tirar a vida de ninguém, quem define os tipos de morte de uma pessoa, por mais estranho que pareça e por mais esquisito que isso soe, é o próprio Deus. Lá em Salmo 139, a partir do versículo 13, quando o texto diz que nós éramos uma substância informe, isto é, nós não tínhamos forma, nós éramos apenas embrionários, embriões no ventre da nossa mãe, e todos os nossos dias então já haviam sido estabelecidos por Deus. Então é evidente que uma vez que todos os nossos dias foram estabelecidos, o modo como morremos também foi estabelecido por Deus. Quando lemos Atos capítulo 17, a partir do versículo 24, nós aprendemos que a condição que nós temos de nos mover, de existir, nós só temos essa condição em Deus. E uma vez que nos movemos e existimos em Deus, o verso 24, 25, vai dizer que Deus cria desde Adão, isto é, desde o primeiro homem a todos nós somos criados por Deus, isto é, viemos à existência pela vontade de Deus, e é Deus quem estabelece os tempos e os lugares as quais nós viveremos. Então, quem determinou que eu deveria nascer no Brasil foi Deus. Quem determinou que eu seria mineiro foi Deus. Quem determinou que eu seria fabricianense foi Deus. Nasceria em Coronel Fabriciano, em 3 de março de 1979, 1h da manhã, foi Deus. Eu sempre tive vontade de morar em um outro país, de preferência um país que tivesse menos violência, que tivesse mais justiça social, que tivesse uma melhor distribuição de renda, que tivesse mais igualdade. Entretanto, eu estou no Brasil, e eu vivo no Brasil, e as condições às quais eu necessito para minha sobrevivência são dadas diariamente por Deus no meu país. Quem determinou que eu nasceria em 1979 e viveria até a idade em que eu hei de viver, que eu não sei quando é que eu vou morrer, o ano que eu vou morrer, se eu vou morrer jovem, se eu vou morrer idoso, se eu vou morrer em idade extremamente avançada ou não, enfim, se eu vou morrer
de insuficiência renal, de insuficiência cardíaca, pulmonar, atropelado, levei um tiro, uma bomba me explodiu, um carro me atropelou, as mortes mais trágicas, se puder imaginar, falência múltipla dos órgãos, Covid, gripe aviária, não importa. Quem definiu o modelo e o tipo e a forma e o tempo que eu vou morrer foi o próprio Deus. É por isso que a Bíblia condena a eutanásia sob quaisquer circunstâncias. A Bíblia não dá autorização nem para o parente e nem para o médico. Por isso que é uma contradição chamar a eutanásia de morte misericordiosa. Porque nós teríamos que questionar Deus então a respeito de todas as demais mortes que acontecem no mundo. O que dizer de uma pessoa que morre de bala perdida? O que dizer de uma pessoa que morre vítima de um tsunami? O que dizer de uma pessoa que morre derretida pela lava de um vulcão? O que dizer de uma pessoa que morre vítima de chuva ácida? O que dizer de uma pessoa que morre de causas naturais? O que dizer de uma pessoa que morre apenas de envelhecimento? O que dizer de uma pessoa que morre de AIDS? O que dizer de uma pessoa que morre de câncer? O que dizer de uma pessoa que morre de uma insuficiência qualquer, seja ela renal, hepática, cardíaca, pulmonar? O que dizer dessas pessoas então que têm outros tipos de morte que não seja aquela de uma pessoa que está no hospital ligada em aparelhos? Então, quando a gente para ponderar, para refletir sobre os tipos de morte existentes no mundo, se Deus é o dono da vida, então é evidente, é autoevidente, é uma conclusão óbvia, é uma conclusão que nós chegamos pela Bíblia, de que qualquer morte que acontece com qualquer pessoa, isso foi não exatamente causado por Deus, mas foi definido por Ele. É óbvio que isso foi a morte de uma pessoa, da mesma maneira que o nascimento dela é determinado por Deus, a morte dessa pessoa também é determinada. E aí é por isso que não dá para chamar a eutanásia de morte misericordiosa. Isso é um contrassenso, para não dizer uma mentira, um engano. Não tem como um cristão que lê e que presta atenção nas Escrituras concordar com a eutanásia sob nenhuma circunstância, nem para si e nem para o outro. E aí então agora deixa eu abrir uma ressalva aqui, porque tem gente que faz uma confusão entre eutanásia e a chamada ortotanásia, ok? Há uma diferença entre eutanásia e a ortotanásia, que é conhecida popularmente como eutanásia passiva, que é diferente então dessa eutanásia ativa ou simplesmente eutanásia. A ortotanásia é quando um paciente sabe que ele tem uma doença que é incurável, e ele sabe que o tratamento até pode vir a prolongar a sua vida, mas prolongará com perda de qualidade, com dor, com a inevitabilidade da morte. E aí então esse paciente opta, o próprio paciente, em sã consciência, ainda podendo pensar a respeito do assunto, ele faz a opção: não, eu entendo que a morte é um processo natural, isso não é um suicídio assistido, porque eu não estou fazendo a remoção da minha vida através de remédio, através de veneno, através de nenhuma outra substância química.
eu simplesmente quero levar o tratamento até tal estágio, ou eu não quero levar o tratamento. Porque eu estou diante da inevitabilidade, eu estou diante daquilo que não tem como ser evitado, que é a própria morte. Então, diante disso, eu opto por não fazer o tratamento, ou por não dar sequência ao tratamento a partir de tal estágio. Quando isso acontece, nós chamamos isso de ortotanásia, e isso não é nem ilegal e nem antibíblico. Preste atenção, isso não é nem ilegal e nem antibíblico. Por que não é ilegal? Porque ele não está injetando nenhuma substância em si mesmo para poder tirar a sua vida, e ele não está autorizando e nem contando com a autorização de nenhum parente para poder injetar nele uma substância ou desligar dele algum aparelho para que ele morra. Ao mesmo tempo, ele entende que está diante de uma doença que é incurável. E que diante então da imobilidade e da ineficiência do tratamento, que apenas prolongaria um período de dor, então esse paciente está optando por permitir que a doença cumpra o seu papel, que é a morte. Cedo ou tarde, todos nós morreremos. Como morreremos? E o máximo que podemos fazer num gesto de humildade é pedir a Deus que não tenhamos uma morte dolorosa, é pedir a Deus que tenhamos uma morte generosa, até eu diria, se é que isso existe. Mas no mais, então a ortotanásia não é entendido como um crime, não é entendido como antibíblico, porque é uma doença cumprindo um processo natural que é a morte, e a própria morte, ainda que ela não seja natural, ela se cumpre enquanto uma sentença proferida pelo próprio Deus sobre a raça humana por causa do nosso pecado. Ponto. Então essa é a ortotanásia, que é diferente então da eutanásia, que é também conhecida como eutanásia ativa. Ela é diferente da eutanásia ativa. Em que sentido ela é diferente da eutanásia ativa? É diferente no sentido de que, às vezes, no contexto da eutanásia, por exemplo, não é uma doença que vai conduzir para a morte, mas ela é uma doença que está gerando dor. Então, diante da dor, um parente ou alguém, um terceiro, opta pela remoção da vida, pela retirada da vida, ou aquela própria pessoa enferma, ainda em sã consciência, opta pela retirada da sua vida, pela remoção da sua vida, sendo que não tem necessidade de retirar a sua vida. O que ela não quer mais é sentir dor. Então existe essa diferença. Então a eutanásia ativa ou eutanásia, ela é antibíblica, porque o único que tem o direito de tirar a vida é o próprio Deus. E aí, hoje, para efeito de lei, a lei brasileira não permite a eutanásia. O artigo 122 do Código Penal brasileiro mostra que a eutanásia é tipificada como crime, já que ela induz ou instiga alguém a retirar a sua vida ou receber auxílio para que a sua vida seja retirada. Então eu vou repetir, o artigo 122
A eutanásia é tipificada como crime, já que tal prática é induzir ou instigar alguém a retirar a sua vida ou receber auxílio para que a sua vida seja retirada. Ok? Então, não há, nem diante da lei dos homens e nem diante da lei de Deus, uma autorização para que a eutanásia ocorra. De acordo ainda com a Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quem soprou o fôlego de vida nas narinas do ser humano, isto é, o que nós chamaríamos então de espírito, ou esse elemento imaterial da qual o ser humano é constituído existencialmente, quem soprou foi o próprio Deus. Esse fôlego de vida então, do hebraico, nefesh, se ele é dado pelo próprio Deus, de acordo com Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, esse fôlego ele volta para Deus, ele se volta para Deus, quando Deus remove, isto é, decide fazer a remoção da vida da pessoa. Então, biblicamente, eu repito, quem dá a vida e quem retira a vida é o próprio Deus. E aí sim, nós poderíamos discutir a validade ou a invalidade bíblica da eutanásia a partir, por exemplo, da noção de valor da vida. Independente, uma coisa que é fenomenológica, uma coisa que é um fenômeno, está presente em todos os seres humanos, é que, independente das religiões, ou independente se a pessoa é religiosa ou não, quando você pergunta para um ser humano assim, a vida humana possui valor? A pessoa vai te dizer sim. Todo ser humano possui um valor intrínseco, isto é, um valor inerente, um valor que lhe é consubstancial, isto é, um valor que lhe é inato. Pelo simples fato de eu existir, e pelo simples fato de existir como humano, enquanto humano, a minha vida possui valor. A questão toda é que, quando vamos conversar com alguém que não é cristão, esse valor, ele é sempre circunstancial. Esse valor estaria sempre atrelado aos aspectos daquela sociedade, daquela cultura. E hoje, então, nós temos muito aquela ideia do utilitarismo. Nós temos aquela ideia do útil. Muitas pessoas, nesse período de pandemia, por exemplo, caem em depressão ou têm dificuldades de lidar com um certo grau de ociosidade, um certo nível de ociosidade, exatamente porque tem aquela ideia assim, eu preciso ser útil o tempo todo, eu preciso trabalhar o tempo todo, eu preciso me sentir útil, porque quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo alguma coisa, quando eu estou produzindo alguma coisa, eu me sinto vivo. E aí, a partir dessa sensação de se sentir vivo, com base naquilo que a pessoa produz, a gente cai então nesse utilitarismo, cai então nessa ideia de que o valor da vida está diretamente atrelado àquilo que ela produz, está diretamente atrelado ao seu trabalho. E isso é um problema. Por quê? Imagine uma pessoa que cai numa circunstância em que ela não pode mais trabalhar como trabalhava antes. Ou imagine uma outra circunstância, a pessoa adoeceu e ela tem que passar por um período de tempo sem poder produzir como ela produzia antes. E imagine uma outra situação ainda, que é a pessoa envelheceu
e ela não dá mais conta de trabalhar e de produzir como ela produzia antes. E aí? E agora? Como é que ela vai fazer então? Então ela tem que aprender a lidar com as resiliências, as resignações, as limitações da vida, que são impostas pela nossa própria condição existencial. E uma vez então que nós ou envelhecemos, ou adoecemos, ou algo nos acontece que nós não podemos mais produzir como produzíamos antes, isso não significa que a nossa vida não seja útil. E numa perspectiva secular, isto é, numa perspectiva não cristã, numa visão de mundo não cristã, uma vez que aquela pessoa não produz, ela não é mais útil. E a prova de que, e uma vez que ela não é mais útil, ela não teria supostamente valor nem social e nem valor moral. A prova de que ela não teria, valor social e nem valor moral é o modo como o brasileiro trata o idoso. O modo como nós tratamos o idoso. Pode notar que, por exemplo, até na própria igreja cristã, evangélica, nós não temos trabalhos voltados especificamente para idosos. Não tem. Os nossos conselhos administrativos não são formados por idosos. As nossas lideranças departamentais não são formadas por idosos. Os nossos conselhos de ensino não são formados por idosos. As igrejas que trabalham, por exemplo, com visão celular, as lideranças de célula não são formadas por idosos. As células não são regidas por idosos. Os estudos bíblicos não são produzidos por idosos. Por quê? Porque a gente tem aquela ideia de que o idoso é alguém que não dá conta mais. E não só é alguém que não dá conta mais fisicamente, é alguém que supostamente não dá conta mentalmente, porque não acompanha a tecnologia e não acompanha a nova forma de pensar. Só que o que o idoso tem de benefício que ninguém para pensar? Ele tem sabedoria de anos de vida acumulada, experiência de vida acumulada. Ele sabe olhar para um jovem e para um namoro e falar assim, isso vai dar certo ou não vai dar certo. Ele sabe olhar e falar assim, a pessoa está casando aqui, mas daqui a algum tempo está separando, porque está todo mundo vendo que não vai dar certo. Não é que está todo mundo vendo, que é ele que, pela experiência de vida, que já viu essas histórias se repetirem milhares de vezes. Fulano, você vê claramente que ele é inexperiente pelas perguntas que ele faz, pelas conversas que ele tem nas rodas de amigos. Já Ciclano, já Bertano, se continuar desse jeito no trabalho, corre o risco de ser mandado embora, ou pode vir a ser promovido. O idoso tem experiência de sobra. Mas o que a gente faz? A gente tende a relegar, a gente tende a destratar, exatamente por quê? Porque o valor da vida é circunstancial, depende então da capacidade de utilidade que aquela pessoa tem. Mas é isso que a Bíblia ensina? Não. A Bíblia nos ensina que todo ser humano, indistintamente, de Adão até hoje, e até o dia que Jesus voltar, todo ser humano foi, é e será imagem e semelhança de Deus. Então, onde está o valor da vida? Está na imagem e semelhança de Deus. Está no fato de que somos imagem de Deus. Então, se eu não creio em Deus, se eu sou um ateu, não faz nem sentido falar em valor da vida. Afinal de contas, já perceberam que o ateu faz é nos comparar com animais?
quando alguém diz que eu sou um animal racional e me compara com animais, então o que está acontecendo? A minha vida, o valor da minha vida está sendo posta no mesmo nível do valor da vida de um animal. E hoje a gente ainda tem um outro problema, né? Donos de pets, donos de animais de estimação, que tratam seus pets, seus animais de estimação, como se fossem seus filhos. Como se fossem seus filhos. E eu não preciso ficar exemplificando aqui, o que não faltam são casos e mais casos, de pessoas que pagam hotel para animal, paga psicólogo para animal, paga terapia para animal, paga sessão de relaxamento e de spa para animal, paga blusinha para animal, tem uma despesa muito maior com os animais do que com os filhos, e chamam de fato os animais de filhos. Isso é uma diminuição do valor da vida. Então, se a nossa sociedade ela é transmutada nesse nível, é transformada num nível de humanos chamarem animais de filhos, o que esperar quando o assunto for eutanásia? É óbvio que haverá pessoas que concordam com isso, porque entendem que a suposta morte misericordiosa para que dê dignidade a uma pessoa que está em sofrimento ou que não tem mais condições independentes, autônomas. Mas quando a gente faz uma reflexão prática sobre a situação, o que dizer de pais que cuidam de seus filhos, que trocam a fralda de seus filhos, que dão banho, que amamentam, e aí os filhos crescem e não têm a mesma disposição? O que dizer de pessoas que passam anos pagando plano de saúde caríssimos, e os planos de saúde na velhice dessas pessoas não estão dispostos a ter as despesas às quais fazem parte dos direitos dessas pessoas, por isso que eles concordam com a política da eutanásia? O que dizer de situações outras, como parentes ou terceiros que não querem ter responsabilidades e despesas com aquelas pessoas que estão em algum grau de sofrimento? Mas nós já vimos aqui que o valor da vida está no fato de que todos os seres humanos são incondicionalmente, independente de se regenerados por Jesus ou não, imagem e semelhança de Deus. E aí, uma vez que o valor da vida é esse, o verdadeiro valor da vida é esse, agora é hora da gente pensar então na questão do sofrimento. Biblicamente falando, a maioria das pessoas que argumenta a favor da eutanásia são pessoas que não concordam com o sofrimento. E aí, biblicamente falando, o sofrimento, como eu já comecei a expressar, o sofrimento, ele faz parte da vida humana. O C.S. Lewis tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte, que diante da alegria, Deus sussurra aos nossos ouvidos. Em nossa consciência, Deus nos fala, como eu estou falando aqui com vocês, sem gritar nem nada. Mas nos sofrimentos, Deus grita conosco a sua vontade. Essa é a frase do C.S. Lewis. E aí ele grita conosco diante de um mundo surdo. O que ele quer dizer com isso? Que o pecado é tamanho
que a surdez espiritual é tamanha, que a impossibilidade de perceber Deus e a sua vontade e termos uma comunhão com Deus é tamanha, que se Deus não grita conosco no sofrimento, usando a metáfora, nós não prestaríamos atenção na vontade dele. Foi isso que ele quis dizer. Então o sofrimento acaba virando, na perspectiva bíblica, uma proposta pedagógica da parte de Deus para nós. Sobre aquele que não é regenerado, é perfeitamente possível que o sofrimento venha como consequência de um pecado. Mas sobre o regenerado, o sofrimento não vem como consequência de um pecado. O sofrimento vem como um critério pedagógico, um critério didático. E aí muitas vezes nós não conseguimos entender que absurdo seria esse, que grosseria seria essa, que impacto emocional seria esse, porque soa mal, sou estranho, sou esquisito dizer que Deus permite o sofrimento. Mas isso é bíblico. Isso é bíblico. Então quando a gente vai, por exemplo, para Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 e 17, Tiago capítulo 1, versículo 2 até o 4 e depois o versículo 9, essas são todas passagens que mostram que Deus usa o sofrimento para nosso amadurecimento e nossa santificação. Deus usa o sofrimento para o nosso amadurecimento e para a nossa santificação. E aí, diante disso, que resposta nós vamos fazer? Ou vamos dar? Nós não temos como ir contra a Bíblia. Nós não temos como ir contra a palavra de Deus. Quando a gente vai para Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 8, eu vou ler o texto, versículo 8, que diz assim: a tribulação que nos sobreveio, só esse trecho, a tribulação que nos sobreveio, foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha só que interessante. A tribulação que nos sobreveio foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Apóstolo Paulo estava falando de uma situação de perseguição que ele padeceu, e que o texto não diz exatamente que tipo de sofrimento foi esse. Mas o texto nos leva a concluir que foi um sofrimento que Paulo acreditou que ele ia morrer. Note o que ele diz. Ele chega a dizer que eles desesperaram da vida. Desesperar da vida aqui não é ter vontade de morrer. Desesperar da vida aqui é acreditar que havia chegado o momento deles, que ali era a hora deles mesmo e que eles não escapariam, eles não sobreviveriam. É possível que nós passemos muitas vezes por situações difíceis da nossa vida, em que a gente pense, agora é a nossa hora, agora é a nossa vez, agora morreremos. E não acontece, e não morremos, e sobrevivemos. Então, se o próprio Deus permite que a gente passe por situações de sofrimento no nível tal, seja uma experiência, por exemplo, de um assalto, seja uma experiência de uma enfermidade, seja uma experiência de um atropelamento, seja uma experiência de algum tipo de violência a qual nós fomos submetidos, seja alguma coisa que nos aconteça que gere em nós dor ao nível quase da morte, é óbvio que Deus permitiu isso, tendo em vista que Ele é soberano,
O texto bíblico vai dizer o seguinte, lá em Romanos, capítulo 8, que se Deus não poupou nem mesmo ao seu próprio Filho, que dirá a nós, por que nós seremos poupados? Então, criou-se uma mentalidade cultural no meio evangélico de que ou somos de Deus e Deus nos protege de uma forma absoluta, ou não somos de Deus, estamos em pecado e Deus não tem o poder de nos proteger. Isso são dois extremos nocivos, perniciosos, maculosos. Não é bíblico nenhum extremo e nem outro. O que é bíblico é que é perfeitamente possível que a gente passe por algum tipo de sofrimento e que Deus nos permita sofrer. E uma coisa que eu gosto muito de pensar, que eu acho que é bem interessante, é que hoje eu estou dando o meu estudo bíblico. Eu já preguei, hoje eu estou dando estudo, amanhã pode ser que eu pregue de novo, mas vai chegar um dia que eu vou pregar meu último sermão. Eu posso perfeitamente passar por uma situação de enfermidade e ficar internado, por exemplo, no hospital e pedir aos irmãos que orem pela minha vida e depois os irmãos se regozijarem porque eu fui curado daquela enfermidade e Deus ouviu suas orações. Mas vai chegar um dia, se isso tiver sido determinado por Deus, que eu vou parar no hospital e eu vou pedir que a igreja ore por mim e a igreja vai orar e Deus não vai ouvir as suas orações porque eu vou morrer. E isso terá sido determinado por Deus. O modo como a minha morte vai acontecer. Então, especulando aqui, exemplificando aqui, que eu morra num hospital, que eu morra de algum tipo de enfermidade, a igreja terá orado por mim e não será falta de fé. Isso é uma coisa que vai acontecer e que acontece com as pessoas em geral. Então, se nós não aprendermos a lidar com o sofrimento e com os sofrimentos em geral, entendendo que eles fazem parte do nosso processo de crescimento e de santificação, eu como cristão corro o risco de ser a favor da eutanásia só para eu poder diminuir o meu sofrimento diante de uma morte iminente. E eu não tenho essa autorização diante de Deus. Se é possível que Deus use o sofrimento até como critério de santificação, então eu não tenho o direito diante de Deus de abortar, isto é, de interromper esse momento de dor e de sofrimento a qual essa pessoa está passando antes de ser recolhida por Deus, porque quem está permitindo aquela dor e aquele sofrimento é o próprio Deus trabalhando na vida daquela pessoa para recolhê-la. Hipoteticamente falando, não é, na salvação dessa pessoa. Então, aqui por exemplo em 2 Crônicas capítulo 1, versículos 3 e 4, tem um outro texto que diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados. E ainda Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo vai dizer que nós podemos nos gloriar, isto é, nos alegrar
nas próprias tribulações. Então, diante do que a Escritura nos ensina em Filipenses, capítulo 4, versículo 12, que é, por exemplo, estar contente em qualquer situação, e outros textos mais que nós encontramos nas Escrituras, a conclusão a que nós chegamos a respeito do sofrimento é que ele não é argumento nem razoável e nem plausível para justificar a eutanásia. Repito, o sofrimento não é argumento nem razoável e nem plausível para justificar a eutanásia. E para a gente finalizar então o nosso estudo, em geral, quem não é cristão, que argumenta a favor da eutanásia, tem uma noção errada a respeito da morte. Entende-se como um processo libertador. Olha, fulano está sofrendo, a alma de fulano está sofrendo. Alguns mais religiosos, ou mais espiritualistas vão dizer, talvez seja algum karma, talvez seja alguma dificuldade, e aí deixa ele partir. Aqueles que são a favor da eutanásia, né? Deixa ele partir porque ele está sofrendo, e aí a alma dele vai se libertar, e ele vai descansar, e tal. Biblicamente, a morte é consequência do nosso pecado, é consequência do primeiro pecado, isto é, do pecado do primeiro casal, Adão e Eva, e é uma consequência também dos nossos pecados pessoais. Então, Deus determinou, sentenciou que todos os seres humanos de Adão até hoje, até a volta de Cristo, vão passar pela morte natural, ou a morte física, vão passar pela morte. Então a morte, do ponto de vista dessa noção de que o ser humano é como um organismo que nasce, cresce, se desenvolve e morre como se fosse uma planta, isso é mentira. Isso é um engodo, isso é uma falácia. A morte nunca foi um processo natural, ainda que a gente tenha um olhar biológico sobre isso, dizendo que todo organismo vivo nasce, cresce, se desenvolve, reproduz e morre. E aí a morte deve ser vista como um processo natural e tal. Não tem nada de natural nisso. Nunca foi natural, não é natural. Não é bíblico que a morte seja natural. A morte é antinatural, mas ela é resultado do primeiro pecado e da sentença de Deus sobre nós. Mas sobre nós que somos regenerados, a morte, ela acaba se tornando preciosa aos olhos de Deus, de acordo com o Salmo 116, versículo 12, porque é na morte que nós finalmente nos encontraremos visivelmente com o nosso Criador. Nós já nos encontramos com o nosso Criador através da crença naquilo que Jesus fez, cremos no Deus Trino, temos uma comunhão com Deus Trino, temos uma vida de relacionamento com Deus Trino, mas teremos a oportunidade de que esse relacionamento deixe de ser invisível para se tornar visível. Então há uma certa preciosidade, a morte é quase que uma espécie assim de um meio de graça para os regenerados, para os eleitos, para aqueles que estão salvos, porque finalmente esse relacionamento vai deixar de ser invisível para se tornar visível, para se tornar concreto. Entretanto, a morte ainda assim vem como uma determinação da parte de Deus, uma sentença em consequência do pecado. Então, quando estimulamos ou incentivamos a morte do outro pela eutanásia, se esse outro não for salvo, nós não estamos incentivando essa pessoa a uma libertação. Nós estamos incentivando essa pessoa a um estado de piora.
existencial. Porque se aqui ela quer se livrar de uma dor física, o inferno, se ela não for salva, é pior, porque é uma dor espiritual e emocional, da qual ela nunca mais vai se livrar. Porque depois, quando ela tiver que passar pela segunda ressurreição, ela só vai ouvir a sentença no julgamento do grande trono, ou do trono branco: olha, afaste-se de mim porque eu não te conheço. Então, quando ela ouvir a sentença, a pronúncia final, para ela ir para o lago de fogo e enxofre, é pior. Claro que os detalhes do lago de fogo e enxofre e tal, eu não vou ficar trabalhando aqui, porque eu já dei um estudo bíblico sobre essa questão do inferno. Eu também não estou com isso afirmando que todo mundo que morre por eutanásia vai para o inferno. Não faça confusão. Eu estou apenas dizendo que nós não temos o direito de estimular e de incentivar ninguém à retirada de sua vida, principalmente sem conhecer Cristo e sem render-se a Cristo. E se ela se render a Cristo e vier a ser salva, aí é que ela não tem mesmo que desejar ser morta. Ela deve se permitir passar pelo processo natural, ainda que esse processo natural gere dor. Ainda que esse processo gere dor. Então, não nos enganemos, porque quem argumenta a favor da eutanásia, falando de valor da vida, fala de um valor a partir de uma circunstância. E nós falamos em valor independente de circunstância, porque toda vida é imagem e semelhança de Deus. Ao mesmo tempo, não somos a favor da eutanásia, porque a morte não é um processo natural, é um processo antinatural, que só quem tem o poder de deter, de remover, de retirar o nosso fôlego de vida é o próprio Deus. Então eu espero com isso, não é um assunto simples de ser dito, de ser falado, que a gente tenha conseguido determinar com isso então o que a Escritura nos ensina. E diante ainda antes de ler as perguntas, da insistência de alguém, seja ele cristão ou não, em relação à morte, é só você levantar alguns questionamentos. Quem determina o valor daquela vida? Quem determina o tempo da sua existência? Quem tem autoridade, ou com que autoridade a pessoa que quer determinar a morte do outro, seja o médico, ou seja o parente, ou seja o terceiro, quem deu autoridade, quem constituiu de autoridade e de qual autoridade foi revestida essa pessoa que quer a retirada da vida do outro? Se a outra pessoa der conta de responder plausivelmente, o que muito provavelmente não vai dar conta. Então vamos para as perguntas. Pastor, o que dizer para um agente de segurança pública que, em razão da sua profissão e em defesa de sua vida ou de outra, retira a vida de alguém? Bom, isso não é um contexto específico de eutanásia no modelo que nós consideramos hoje como sendo a eutanásia nessa perspectiva moderna. Tanto é que, como eu disse, o único exemplo bíblico que a gente tem de um suposto caso de eutanásia, esse caso de Saul, e mesmo assim ele estava em guerra. Então, tem gente que não vai considerar esse caso e nem vai levá-lo para frente. Mas, em resposta à sua pergunta, o que dizer para um agente de segurança pública que, em razão da sua profissão
ou em defesa de sua vida, retira a vida de alguém, como você mesmo colocou, se for em defesa da vida, ele faz a retirada da vida do outro, ele até pode responder legalmente por isso, mas isso não é entendido do ponto de vista bíblico como um crime. Eu sei que parece muito impactante isso que eu vou dizer, e eu gostaria que você pensasse assim: então tem um precedente agora para eu sair tirando a vida dos outros. Alguém me fez raiva ou cair numa determinada situação que eu tenho que tirar a vida, eu vou tirar. Não, não é isso, não entenda mal. Quando a gente olha, por exemplo, em contextos do Antigo Testamento, o não matarás original é não matarás alguém da sua família. Mas isso então depois é desdobrado e reinterpretado de uma forma ampla, de modo que hoje nós aprendemos que não podemos tirar a vida de ninguém. Agora, até biblicamente, de um contexto em que uma outra pessoa tenta tirar a nossa vida, e isso está muito explícito no Antigo Testamento, se uma pessoa tenta tirar a minha vida, em defesa da minha família e em defesa da minha vida, se eu tirar a vida dessa pessoa, Deus não vai me condenar por causa disso, porque essa pessoa tentou tirar a minha vida primeiro. Mas lembre-se, não é para sair por aí tirando a vida dos outros, agora eu descobri aqui uma razão para tirar, ok? Isso não seria nem eutanásia e nem suicídio. É um homicídio, mas não é um crime nessa perspectiva. Houve uma intenção de matar. É o que talvez o direito chamaria, não de doloso, mas sim de culposo, quando não houve uma intenção proposital ali de matar. Ok? Eu espero que eu tenha conseguido responder sua pergunta. Tem mais alguma pergunta? Bom, entre nós, temos alguma pergunta para fazer sobre essa questão? Só um minutinho que eu vou levar o microfone em você então, Lu, para te ouvir. É só uma observação, a questão de tirar a vida. A gente pensa muito em criança, né? Por que tão pequeno, tão jovem, né? Já morreu, alguma enfermidade? A gente entendeu o propósito de Deus para todas as coisas, em questão desse sofrimento também. E principalmente a mulher grávida, quando já tem um diagnóstico daquela criança vai nascer com uma paralisia cerebral ou algo assim, também não dá o direito a ela de interromper essa vida, porque eu entendo que a gente está negligenciando o poder de Deus, né? Se essa criança nascer, Deus pode operar um milagre na vida dela, com um propósito exatamente também diante da família, né, dessa criança. Sim, excelente, excelente. Diante de uma circunstância de gravidez, quando se sabe que essa gravidez pode vir a se tornar problemática, isso também não dá direito aos pais de optarem por interromper a gravidez, em razão de se ter descoberto a possível dificuldade. Porque raciocinem comigo. Se eu seguir a lógica de que eu posso interromper a vida de alguém porque ela adoeceu e está em estado de sofrimento e de uma comorbidade tal que ela não tem condições mais de ser independente, e se eu interrompo a vida de alguém que eu já sei que vai nascer com uma determinada necessidade de dependência do outro, então eu posso seguir essa mesma lógica para outras pessoas que já nasceram, que já estão desfrutando de alguns anos de vida, mas porque elas dependem. Se eu pude matar no ventre,
que era uma vida já formada, então eu posso matar do lado de fora. É o que acontecia muito, por exemplo, a gente vê isso muito em relatos de missionários que vão para certas tribos mais primitivas, digamos assim, e aí o que esse pessoal faz? Quando nasce uma criança que eles entendem que tem algum tipo de problema, eles deixam essa criança ao relento na natureza para que ela morra sem os devidos cuidados, porque ela supostamente não seria digna de viver, porque ela ia ficar dando trabalho. Ela vai dar trabalho para que os pais ou tutores ou outras pessoas cuidem dela. E aí ela vai, caso ela se torne um adulto, ela vai se tornar um adulto problemático. Viu aí que complicado? Então, ainda seguindo essa lógica de uma pessoa dar trabalho para outra e ela não ser independente, se eu tenho autorização legal para retirar a vida de um enfermo, então eu também tenho autorização legal para tirar a vida do pobre. Porque pobre dá trabalho. Pobre tem que ficar sendo sustentado pelo governo, pobre tem que ficar tendo auxílio aquilo, bolsa daquilo, ajuda daquilo outro e tal. E o pobre dentro dessa linha da miserabilidade e tal. Então, se eu seguir essa lógica carrasca de retirar a vida daquele que está num suposto sofrimento ou numa situação de dependência do outro, então também, ou o pobre é alguém que depende, então seguindo essa mesma lógica, eu também mato o pobre. Eu mesmo não podia nem estar te dando estudo bíblico, porque eu não tenho nem rim e nem sou rico, eu já tinha que ter sido eliminado há muito tempo. Ok? Bom, então é isso. Considerando o nosso horário aqui, para a gente não delongar demais, eu encerro então o nosso estudo bíblico e agradeço pela participação de vocês, agradeço pela participação de quem nos assistiu pela internet e deixo essa palavra final. Nós, como cristãos, nós não somos, sob nenhuma hipótese, a favor da eutanásia. Apenas Deus é o dono da vida. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês.